Megumi foi apresentado para nós desde o começo do mangá de Jujutsu Kaisen como um personagem com tremendo potencial. Mas ao longo da história, Fushiguro foi só sendo colocado como alguém que apanha e só. Seja levando porrada dos seus rivais ou de discursos envolvendo seus colegas e companheiros pela sua falta de vontade. Porém, a batalha do Sukuna vs Gojo mostrou para nós que o potencial do Megumi estava muito abaixo daquilo que as 10 sombras poderiam proporcionar. A força que o Sukuna mostrou para nós no desenvolvimento das 10 sombras justifica porque Satoru havia dito que os usuários das 10 sombras podiam rivalizar com o usuário do ilimitado mais 6 olhos. O controle e a maestria perante os poderes do Megumi mostravam uma habilidade inata de entender todo o potencial que estava sendo deixado de lado pelo rival do Itadori. Que dá pra chamar de rival. Sukuna havia percebido isso e Satoru também. Estavam tentando lhe avisar. Mas o problema do Megumi estava em sua mente. Sua cabeça estava totalmente focada em salvar apenas a Tsumiki. E depois que a Yorozu lhe enganou, ele perdeu totalmente o sentido de continuar nessa jornada. E o Sukuna aproveitou esse exato momento para arrumar um corpo novo para si. Mas essa ação do rei pode ser para ele uma espada de 2 gumes. Mais uma vez, porque se o Fushiguro conseguir de alguma forma se libertar, Sukuna, o rei das maldições, terá um adversário absurdo para ter que lidar. Yo Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. E antes de a gente continuar com o nosso vídeo, com o nosso tema aqui, eu tenho uma notícia tô muito alegre realmente para falar isso para vocês. Um recado bem bacana, porque a partir do dia 1º de novembro, o volume 1 de Que Haja Luz vai estar disponível na Amazon para vocês lerem. São mais de 22 capas inéditas, mais de 15 artes exclusivas para Light Novel, mais de 8 conteúdos extras expandindo ainda mais o universo. Se você assina o Kindle Unlimited, você vai poder acessar na faixa a leitura. Lembrando que aqueles que assinam o Apoia-se da Novel já estão com esse volume em mãos há muito tempo. Então clica no link e reserve já o e-book do Que Haja Luz, que vai estar disponível a partir do dia 1º de novembro. Agora sim, vamos discutir por que Megumi Fushiguro retornará como um dos top ties de Jujutsu Kaisen e como também, assim como Itadori, não poderá ser cortado pelos poderes do Sukuna. Acredito eu que seja uma opinião majoritária dos fãs de Jujutsu Kaisen que desde o início da história, Megumi é um personagem aquém dos demais. Um personagem que sabe como tratar seus amigos, sabe como conviver em sociedade, mas que não consegue ir além de qualquer um desses aspectos. Fushiguro, até mesmo em Shibuya, viu que Itadori estava lhe ultrapassando com questão de meses de treinamento, enquanto mesmo esteve no mundo Jujutsu em anos de diferença em relação ao Yuji. Megumi foi sendo colocado cada vez mais para trás em relação às suas habilidades. E até mesmo quando foi colocado como dupla do Itadori, não estava conseguindo lhe acompanhar em um ritmo da batalha. Primeiro tivemos ali a Oi Todou junto com Itadori, depois Nanami, Nobara, Maki, todos em suas respectivas estações. Estavam lado a lado com Itadori, mas com o Fushiguro foi bem diferente, sempre sendo colocado cada vez mais para trás. Itadori estava ali ultrapassando, mas diferente dos mangás que acompanhamos a rivalidade dos personagens, e por isso que até questionei se o Megumi pode ser colocado como rival ali do Itadori, na forma de como observamos Asta, Yuno ou Sasuke e Naruto, Megumi foi deixando o Itadori lhe passar de propósito. Ele não se importava mais nada com isso, apenas com o ideal de salvar sua irmã. E o Sukuna percebeu exatamente essa situação. Desde o momento em que o personagem surgiu, ele provavelmente sabia que alguém havia tomado o corpo da Tsumiki e decidiu apenas ficar quieto, ficar esperando. Sukuna mesmo fala no capítulo 213 que naquele dia, quando lutou contra Fushiguro e levou Itadori à morte, ele havia sentido o potencial da técnica amaldiçoada do Fushiguro e também a sua capacidade da forma como poderia lhe suprimir.
E isso seria um puta problema para ele. Isso porque, se o Fushiguro se tornasse outra prisão como o Itadori, ele perderia mais um bom receptáculo. O rei até mesmo fala que poderia ter forçado o Fushiguro a engolir seu dedo antes, mas não tinha certeza se daria certo ou não. Para isso, ele precisava de total garantia que teria o controle do seu corpo, e enquanto isso, foi recuperando seu poder dentro do corpo do Itadori, e assim esperando o momento que a alma do Megumi fosse fragmentada. Então, ele sabia que algo, como o que aconteceu com a Tsumiki, rolaria a qualquer momento, devido provavelmente o Fushiguro ter explicado o que havia acontecido com a sua irmã para o Itadori. Sukuna apenas esperou o momento certo para agir, até que surgiu a Yoruzu, a personagem ideal para conseguir esconder perfeitamente que era uma encarnada do Megumi. Já que, ao se assimilar com a Tsumiki, ela tomou o controle da sua consciência e recebeu as memórias dos acontecimentos modernos. Porém, por mais que ela atuasse de uma forma perfeita como a irmã do Megumi, ainda existiriam os efeitos colaterais da encarnação de um objeto amaldiçoado em um corpo, como as marcas nos olhos do Hajime, ou as pequenas marcas no rosto do Itadori com o Sukuna, ou o traço ali no rosto do Chozo na forma da sua encarnação. Mas isso foi ocultado graças a habilidades da Yoruzu, que era de construção. A feiticeira poderia recriar as camadas perfeitas para conduzir Megumi ao seu desespero. E foi dito e feito. Como vimos no capítulo 212, Yoruzu enganou o Fushiguro perfeitamente, fragmentando sua mente. O momento em que o Sukuna havia aguardado estava bem na sua frente, e ele não perderia essa oportunidade por nada. E dali por diante, meus amigos, seria desgraça atrás de desgraça. Como vimos, Sukuna passou todo o seu poder para o corpo do Megumi, como ele havia planejado desde que havia visto suas habilidades durante a luta contra o personagem. O rei então passou pelo banho para afundar a alma do personagem ainda mais, só que não havia sido suficiente. Assim, decidiu seguir a Yoruzu para acabar com a vida dela e afundar a alma do Fushiguro ainda mais, colocando o personagem cada vez mais fundo em seu ser. Acabando com a Yoruzu, acaba também com o corpo da Tsumiki. Mas anotem isso aqui, porque será algo importante para a gente voltar sobre esse assunto daqui a pouco. E tudo piora para o Fushiguro depois da morte do Gojo, o que acaba afundando sua alma ainda mais e dá certeza para o Sukuna que poderia usar sua encarnação quando fosse necessário. A alma do personagem se afundou ainda mais nas profundezas dos poderes do Sukuna, e por isso dificilmente possui alguma espécie de volta. Bom, mas estamos falando de algo difícil, não de algo impossível, não é mesmo? O que marca ainda mais as circunstâncias do que veremos em breve. Mas para falarmos sobre essa questão da alma e corpo, a gente deve voltar a uma indagação levantada pelo editor de Gege Akutami sobre o que restou da alma do Getou em seu antigo corpo no guia oficial de Jujutsu Kaisen. Isso porque Satoru Gojo havia questionado se Suguru deixaria seu corpo ser usado daquela forma, o que fez a mão do Kenjaku voar em seu pescoço. Agora gravem isso aqui. A voz mais importante para Getou fez com que sua alma, restando tão pouco como Gege Akutami respondeu, funcionando mais ou menos ali como o espasmo de uma libélula que tem a cabeça arrancada e continua se mexendo. Mesmo assim, conseguiu fazer o braço se mover contra a vontade do Kenjaku. Mas isso deixa essa questão ainda mais interessante. Como um observador, vendo seu corpo se movendo sozinho através da alma do Getou, Kenjaku ficou maravilhado ao ponto de chamar Mahito para continuar sua discussão. Kenjaku diz que Mahito havia teorizado que a alma vem antes do corpo, mas o corpo é a alma e a alma é o corpo, ou seja, a alma surge no momento exato que o corpo é criado e desaparece no momento exato que o corpo é destruído. O vilão justifica seu ponto dizendo que, caso contrário, o fenômeno das memórias do corpo entrando em sua mente, mesmo depois de trocar de receptáculo ou hospedeiro, não poderia ser explicado. Mas o Mahito quebra seu argumento da mesma forma como o Tassiano vem aqui no canal às vezes, tentando quebrar os meus argumentos. Dizendo que quem disse isso, que quem realmente pode seguir uma regra em relacionado às habilidades dos feiticeiros. Se considerarem as técnicas Jujutsu, Kenjaku e ele vivem em mundos diferentes. O que faz Kenjaku acreditar que as técnicas ditam como o mundo em cada um dos feiticeiros de uma forma como pode funcionar. E que isso é algo poético.
Basicamente, o que o próprio Mahito quis dizer é que não existe uma regra para exemplificar o que cada feiticeiro pode representar, mas sim que cada técnica representa um conceito diferente, um mundo diferente. Ou seja, na realidade, as técnicas de cada feiticeiro faz com que a realidade possa funcionar de uma forma bem diferente em paralelo com outro feiticeiro. O que o Mahito quer dizer com isso, pelo menos o que eu entendi, é que pode existir dois corpos mediante as almas habitadas. Lembra que eu falei para vocês gravarem sobre o pedido do Satoru Gojo para a alma do Getou e como o professor era a pessoa mais querida para ele? Agora coloquem isso para Itadori em relação ao Fushiguro. A alma do Fushiguro, acredito eu, vai ser tocada pelas palavras do Itadori. E isso vai fazer com que o Sukuna seja enfraquecido, com muitas aspas, é claro, para perder assim as 10 sombras. O que abre essas evidências de que os corpos podem ser separados é a técnica da Ogami. A feiticeira pode invocar as informações do corpo ou da alma de uma pessoa falecida usando seu cadáver. Isso permite que ela mude de forma ou de um participante voluntário para a pessoa que está sendo invocada. Ogami tem o cuidado de invocar apenas as informações do corpo e não as da alma. Isso permite que o metamorfo utilize as habilidades físicas do alvo da sessão espírita sem reviver sua personalidade. Ou seja, tudo leva a crer que o objetivo do Itadori inicialmente não seja matar o Sukuna, mas arrumar um jeito de separar a alma do Fushiguro do corpo do Rei das Maldições. Se o Itadori arrumou um jeito de fazer isso, somando aos conhecimentos do Ino de invocar os poderes do além, mais os conhecimentos que se conseguiu através da Ogami, é bem possível que ao separar a alma do Megumi do Sukuna, um novo corpo seja criado para cada um dos dois. Se existem duas técnicas em um mesmo corpo e duas almas, existem dois mundos diferentes. Em dois mundos diferentes, pode existir dois corpos habitando o mesmo corpo. O corpo do Megumi ainda existe dentro do corpo do Sukuna. Como o anjo mesmo falou, o processo de separação é difícil, mas não é impossível. Então, se o objetivo do Itadori é recuperar o Megumi e não matar o Sukuna por enquanto, isso pode fazer o Fushiguro retornar ainda mais forte. Como Gojo explicou no capítulo 235, provavelmente ele não morreu na explosão do roxo, porque a técnica foi gerada com sua energia amaldiçoada. Isso seria a explicação do porquê o Sukuna ficou tão destruído pelo ataque do Gojo e o Satoru não. A gente já usou essa justificativa para entender como o Itadori pode lutar contra o Sukuna e ser imune aos cortes do feiticeiro. Imunidade de ser cortado ao meio e não de não ser retalhado. Isso dará uma boa vantagem para o Itadori para lutar contra o Sukuna. Mas se o Megumi também for desvinculado do Rei das Maldições, Fushiguro também se tornará imune de ser cortado ao meio. E além disso, terá sido mergulhado em uma quantidade de energia amaldiçoada do Sukuna muito maior que o Itadori foi, já que o Prota teve 15 dedos do rei em seu corpo, enquanto o Fushiguro tem a proporção de 20 dedos, já que a múmia de Ryomen Sukuna proporcionou a ele a capacidade de ter todo o seu poder de 1000 anos atrás. Com isso em mente, Fushiguro, assim como Itadori, se tornaria um objeto amaldiçoado ambulante, embebedado pela energia amaldiçoada do Sukuna. Isso daria o upgrade necessário para que o Megumi conseguisse usar todo o potencial e mais um pouco das 10 sombras, que já não são mais 10. Mas que pelo menos o conceito de liberar todas as skins da sua técnica devem estar disponível, já que o Sukuna deve ter derrotado todos os Shikigamis. O que colocaria ainda mais fogo nessa batalha contra o rei, onde poderíamos ver o total potencial da técnica das 10 sombras, e não apenas a utilização do Mahoraga para que o Sukuna pudesse usá-lo para encontrar um corte perfeito. Dessa forma, com o Itadori lhe salvando, fecharia a trinca do que o Megumi lutando lado a lado com Prota, de uma forma de igual para igual. E agora, retornando das cinzas, estaria com fogo nos olhos para vingar a morte da sua irmã e a incapacitação de Satoru Gojo. Sukuna então teria criado seus dois pontos fracos. Querendo retornar ao mundo dos vivos, acabou criando suas duas fraquezas. Dois seres imunes aos cortes do Sukuna podem ser considerados como a pedra de tropeço no caminho do Rei das Maldições.
Eu só fico pensando nas loucuras que Megumi pode fazer com as 10 sombras, usando a energia amaldiçoada do Sukuna em seu corpo. Se o Nui já ficou naquela proporção na luta que antecipou o confronto contra o Itadori Maki, imagina o que as demais sombras podem fazer com o Fushiguro com sangue nos olhos e com a energia amaldiçoada do Rei das Maldições.